Teoria dos pratos. Abundância e escassez. Gire mais pratos. Esta é a principal premissa por trás da teoria dos pratos. Imagine por um momento um girador de pratos. Eles são como malabaristas, mas precisam de uma finesse e destreza real para manter um prato giratório sobre uma vara longa e fina. Assim como o girador de prato, um homem precisa ter muitos prospectos simultâneos girando juntos. Pense em cada prato como uma mulher separada que você está perseguindo. Alguns caem e quebram, outros você pode querer parar de girar completamente e alguns podem não girar tão rápido quanto você gostaria. Mas a essência da teoria dos pratos é que um homem é tão confiante e valioso quanto suas opções. Esta é a essência da mentalidade de abundância. A confiança é derivada do número de opções. Este princípio é a chave para resolver muitos dos problemas que perseguem os betas CFPS e CFPS em recuperação. Na verdade, eu diria que essa ideologia deve ser a pedra angular do sucesso de um homem em muitas facetas da vida, não simplesmente em atrair e manter mulheres. Um homem com opções tem poder e, a partir dessas opções e dessa sensação de poder, um sentimento natural de confiança se manifestará. Um homem sem opções torna-se dependente, e isso leva a uma falta de confiança e a uma mentalidade de escassez. Homens dependentes nunca são livres. À medida que avançamos nesta sessão, tenha em mente a regra fundamental dos relacionamentos. Regra fundamental dos relacionamentos: em qualquer relacionamento, a pessoa com mais poder é aquela que menos precisa do outro. Quando um homem gira mais pratos, quando ele tem ferros no fogo, quando ele está perseguindo múltiplas mulheres simultaneamente, quando ele tem opções que valem a pena ser exploradas, um homem terá um entendimento natural, subconsciente, mas não exclusivamente, de que se um de seus prospectos não se expandir, outros poderão. Esse entendimento tem manifestações no comportamento de um homem pelas quais as mulheres são atraídas secretamente. Há maneirismos e atitudes que um homem com opções transmite inconscientemente às mulheres em perspectiva que elas interpretam, e dão a esse homem um valor como a uma mercadoria pela qual competir com outras mulheres. No meu blog e na comunidade PUA, os homens são ensinados a imitar esse comportamento, já que é um elemento-chave em atração e interesse. Ser arrogante e engraçado é uma técnica que treina um comportamento de confiança que, mais frequentemente do que não, essencialmente mascara um déficit de opções. Em outras palavras, arrogante e engraçado, é um comportamento natural para homens com opções que devem ser compensadas por aqueles que não as têm. É por isso que o macho alfa natural parece exalar sem esforço, enquanto aqueles sem o benefício de mais pratos girando, ou a confiança na habilidade de girar mais, lutam com coisas simples como contato visual ou iniciar abordagens. Esse também é um princípio fundamental na mentalidade "eu não dou a mínima" que permeia a técnica da comunidade. É muito mais fácil, na verdade, não dar a mínima, se você tem outros prospectos simultaneamente. Lógica de espingarda. Um benefício muito importante que a teoria dos pratos oferece a um homem é que ele reduz consideravelmente a propensão a uma umaite, seja dentro ou fora de um RLP. Fora de um RLP, a maioria dos caras adota o que eu chamo de mentalidade sniper. Este é o CFP que aplica todo o seu tempo, esforço e recursos pacientemente esperando seu alvo, aguardando pela oportunidade perfeita de reunir coragem o suficiente na mais precisa das condições para dar um único tiro na garota, que a esse ponto já se tornou foco de sua umaite. Esse processo pode levar de algumas semanas a alguns anos em casos extremos, mas o tempo todo ele sacrifica voluntariamente seu recurso mais valioso, oportunidade em potencial. O homem que adota a teoria dos pratos pode mais facilmente evitar essa situação enquanto vai caçar mulheres com uma espingarda, espalhando sua influência na área mais ampla possível. Enquanto o CFP pesca com uma única linha e um único gancho, o homem que segue a teoria dos pratos pesca com uma rede de pesca, selecionando os peixes que valem a pena e jogando para trás aqueles que não valem. Dentro de um RLP, a teoria dos pratos se torna mais específica. O CFP se apazigua e se identifica com sua parceira porque o equilíbrio mudou para a vantagem dela, já que ele reforça o entendimento dela de que ela é sua única fonte de intimidade. Não consigo pensar em uma receita melhor para uma IT, pois ele se torna progressivamente mais dependente dela como sua única fonte de intimidade. O homem que mantém, no mínimo, a percepção secreta de opções, seja profissionalmente ou em um nível intersexual, isto é, prova social de que outras mulheres competirão por ele, mantém esse equilíbrio de poder.
A maioria dos homens de sucesso tem uma compreensão inata disso, e isso explica seus pensamentos sobre se comprometer a um casamento. Em uma relação duradoura, a teoria das pratos se torna uma dança sutil da perceber e reconhecer como seu parceiro interpreta as suas opções. De qualquer forma, ela reduz a tendência de um sujeito a regredir para uma humaite a partir de sua própria autopercepção e a confiança que ela inspira. Seleção natural. Girar mais pratos permite que você tenha mais oportunidades de escolher entre o maior grupo de opções possíveis e perseguir ou descartar as opções da forma que achar melhor. Isso tem dois benefícios. Primeiro, serve como uma experiência valiosa para aprender o que um homem requer para sua própria satisfação pessoal. A experiência ensina duramente, mas ensina melhor, e a amplitude da experiência serve bem a um homem. De quem é a melhor perspectiva, um homem que navegou pelo mundo ou o homem que nunca se aventurou além de um lago? Em segundo lugar, oportunidade e opções fazem do homem o prêmio. Estrelas do rock, atletas profissionais e astros de cinema não são irresistíveis para as mulheres por causa de sua celebridade, mas porque eles ostensivamente, e com a mais alta forma de prova social, provam que têm opções pelas quais outras mulheres competirão, bem como a confiança de que esse conhecimento inconsciente se manifesta naturalmente neles. O que a teoria dos pratos não é? Os críticos da teoria das pratos muitas vezes assumem uma postura binária em seus argumentos, afirmando que eles nunca poderiam estar com mais de uma mulher por vez por respeito a elas, ou então eu deveria mentir para ela e ver outras garotas por fora. Para o que eu responderia que essas são convenções sociais feminizadas que tentam frustrar as opções de um homem a fim de estabelecer e ou manter as mulheres como as principais selecionadoras nas relações intersexuais. Condicionar um menino homem a sentir-se mal, ao se encontrar com mais de uma mulher de cada vez, ou que não exclusividade em suas relações com as mulheres é errado, isso só serve melhor à dinâmica da fêmea como escolhedora. Certamente, as mulheres são naturalmente os filtros para suas próprias intimidades, mas são essencialmente os homens que fazem a seleção sexual. A alegoria comum de que as mulheres fazem a seleção sexual é falsa, é apenas que o lado masculino da equação é uma ameaça à primazia feminina na seleção sexual. O propósito latente das convenções sociais que sublimam a escolha sexual dos homens é projetado para colocar a seleção da intimidade em uma base condicional que favoreça as mulheres, e enquanto os homens internalizarem isso, as mulheres terão um terreno social mais elevado pré-construído. A maneira de contornar essa dinâmica é a honestidade brutal, e um compromisso com uma verdadeira não exclusividade com os pratos que você está girando. Se você mantiver suas opções acima do tabuleiro, e for honesto com qualquer garota e com a sua escolha de ser não exclusivo, você não apenas removerá os dentes dessa convenção, mas também se reforçará como um homem com opções, ou pelo menos percebidas opções. Além disso, os críticos vão dizer bem, se eu fizesse isso com qualquer mulher, ela me daria um pé na bunda na hora, que eu refutaria. Não se você estabelecer isso honestamente desde o início. A maioria dos caras que engoliu a convenção do poder feminino tem muito medo ou está muito pré-condicionada para sequer considerar isso como uma opção para ver mulheres. Deixar uma mulher saber, ou disfarçadamente perceber, que você não será exclusivo dela eleva seu nível de mercadoria e implica opções e potencial de sucesso, pelo que ela vai competir com outras mulheres a serem associadas. Dito isso, a teoria das pratos também não é, definitivamente, uma licença para ser indiscriminado com as mulheres. Só porque você pode girar um prato não significa necessariamente que você deve girar o prato. Alguns não valem a pena girar e um homem com opções não deve ter nenhum medo em deixar um ir para achar um ou dois melhores. Na verdade, um homem deve ser mais discriminador a este respeito, uma vez que isso lhe dá o melhor disponível a partir da maior seleção.